Imagina o seguinte, você tá num quarto repleto de lixo. Comida no chão, mosca voando, sacolas e mais sacolas, tem literalmente garrafas com urina ali dentro. A sua janela já não é aberta há muito tempo e também as suas persianas estão fechadas para não entrar a luz do sol. Tem tanto tempo que você não sai do quarto que tem teia de aranha na sua maçaneta. Então, no meio de diversas latinhas de refrigerante, a gente vê você, um literal noiado. Olha a cara desse filho da puta. Aqui eu vou falar que seu nome é Ji, porque o nome é bem complicado, é Yeon Seon Ji, mas vamos deixar só Ji mesmo. Você tem 18 anos e tem 3 meses que você não sai do quarto. E o motivo pelo qual isso acontece é porque você foi traído por pessoas que você confiava muito. Mas o ponto dessa obra não é essa. O ponto principal dessa obra é a oportunidade que o protagonista vai receber. Essa é uma história que aborda tudo que vocês gostam, desde vingança até o sobrenatural, demônios e pessoas ruins pagando o que devem. É um manhwa muito desconhecido, mas excelente também. Então confie em mim, se prepara, se ajeita, pega uma pipoquinha, um suquinho e sejam muito bem-vindos a Hellcraft. O mangá começa daquele jeito que eu falei, com o Ji trancado no quarto e a gente vê o pai dele esmurrando a porta pedindo pra ele sair. Afinal de contas, tem 3 meses que ele não vê o próprio filho. E ao mesmo tempo a gente acompanha os pensamentos do Ji, onde ele se justifica, explicando por que ele não sai do quarto há 3 meses, o que fez ele não acreditar mais nas pessoas, por exemplo. E ele diz que uma das razões dele não sair do quarto é o próprio pai. A primeira aparição dessa madrasta do Ji, ela se mostra bem inofensiva, se mostra bem coitadinha da Silva também. Ela chega perguntando se o Ji não tá muito incomodado com a presença dela ali, porque ela só apareceu depois que o pai expulsou a mãe do Ji de casa e talvez ele não se sinta confortável, né? Mas ela fala em tom de preocupação, como se ela realmente gostasse do garoto. E o pai do Ji, obviamente, cai nesse papinho dela, falando que ela não tem culpa de nada, que ela é uma pessoa muito compreensiva, muito amorosa, que ele tem sorte de ter essa garota por perto, né? Que provavelmente tem metade da idade dele. E depois desse pequeno diálogo que eles têm, eles decidem sair pra jantar e comprar alguma coisa que essa mulher queira, né? Esqueceram um filho que tá há 3 meses sem sair do quarto, né? Talvez esteja morto, ninguém sabe, mas foda-se, infelizmente, vamos lá. A cena corta então mostrando o Ji no quarto e recebendo mensagem no seu telefone de um garoto falando que é melhor ele aparecer logo na escola e meio que insultando ele. E a gente vê o que aconteceu 3 meses atrás. Um dos outros motivos do Ji não sair mais do quarto e tá faltando escola, não tá falando com os pais e tudo mais. O que acontece é que o Ji sofria muito bullying na escola, só que a parte principal era que um dos meninos que fazia bullying com ele era o melhor amigo dele desde o maternal. Ele se chama Juan e desde que eles chegaram agora ali basicamente no ensino médio, ele mudou muito como pessoa e quer andar com outro grupo de pessoas, sabe? Por isso que ele tenta fazer mal pro Ji, pra parecer descolado ou coisa parecida. Só que até então, efetivamente, ele nunca tinha batido no Ji. Os valentões perceberam isso e perguntaram pro Juan: ué, então esse é o motivo de você nunca bater nele? E o Ji fala: por favor, não me bate, você sabe que a gente é amigo há muito tempo, você não é assim. E o que acontece é que ele literalmente quebra o Ji na porrada. Mas assim, bate muito, falando que ele nunca vai ser um fracassado como o Ji, que ele sente nojo dele. Imagina a sensação que o protagonista sentiu, imagina você ouvir isso de um melhor amigo seu, ou que você achava que era melhor amigo, pelo menos. Essas são algumas das coisas que aconteceram com ele, mas a premissa principal é a seguinte: o Ji, ele joga... Assim, eu sei que é um pouco ridículo falar isso, mas ele joga Minecraft durante 3 meses seguidos. Mas a parte interessante é que no jogo ele cria diversos mapas, só que ele é conhecido pela galera do jogo, pela galera que joga Minecraft, por criar mapas de infernos, são literais infernos. Ele cria tão bem isso, ele se esforça, ele se empenha tanto que as pessoas amam, literalmente amam jogar no mapa dele. E durante esses 3 meses ele criou um novo e acabou de publicar. As pessoas estão elogiando muito o formato que foi feito, o quanto é punitivo, o quanto é difícil de jogar lá. Só que a gente vê que o Ji, por mais que ele esteja satisfeito com esse reconhecimento que ele tá recebendo, ele tá muito mal, mano. Ele deita na cama, ele começa a chorar, ele se sente literalmente um merda porque ele tá vivendo uma vida que, mano, é literalmente desumano. Até que de repente ele recebe uma mensagem de uma pessoa que ele não conhece, nunca se comunicou. Essa pessoa fala de uma forma muito estranha, assim, bem esquisita mesmo, bem formal, bem aqueles nerdolas esquisitos que acham que são inteligentes, no caso eu.
E basicamente o que esse cara tá falando aqui, o inferno que ele criou em Minecraft é algo que ele nunca viu antes e se impressionou bastante. E meio que tá fazendo uma proposta de trabalho pro Dee. Ele não entende muito bem e esse cara ainda fala no e-mail, né, na mensagem, que ele quer encontrar o Dee pessoalmente, que ele quer ir até lá. E pergunta se ele pode. O que causa um estranhamento muito grande pra ele também, porque ele pensa, como é que ele vai vir aqui na minha casa? Ele nem me conhece, ele nem sabe onde eu moro. E aí que de repente, a gente entende quem que tá falando com ele. Porque ele se materializa através de um portal pegando fogo no quarto do Dee. Aquele que falava com o garoto é literalmente um demônio do inferno. Assim como qualquer outra pessoa, o Dee ele acha que tá enlouquecendo. Não é possível que tenha entrado um cara com o rosto de caveira, todo esquelético, gigante, um chifre e um bafo, né, o Baphomet. Só que o Baphomet faz questão de especificar que ele tá ali, não porque o garoto tá alucinando, ele tá ali de verdade. E ele tá ali por conta do talento que ele viu que o Dee tem. E essa confusão, ela permanece durante algumas páginas, onde o Dee ele não consegue acreditar no que ele tá vendo. Até que, de repente, o Baphomet, de uma forma muito amigável, né, cuspindo fogo na cara dele e ameaçando ele, convence de que é verdade. Eles param, o Dee pega um refrigerante, senta de frente pro Baphomet e fala, beleza. Então, o que aconteceu foi, um demônio, né, veio diretamente das profundezas do inferno para apreciar o meu trabalho que eu faço jogando Minecraft. O Baphomet corrige ele falando, um demônio não, um demônio superior. Beleza? Eu sou Baphomet. E eu sei que a situação aqui é completamente ridícula e engraçada, talvez, pelo menos pra mim é. Só que o ponto é, o que essa obra vai se transformar a partir de agora é uma loucura. Mas antes, meus queridos, eu queria pedir pra você, assim, se inscreve aqui no canal, por favor, me ajuda muito, tá? Assim que esse canal pegar, você não sabe, né? Mas assim que esse canal pegar 10 mil inscritos, eu tinha um quadro lá no meu canal principal que se chamava Radioativo, que era só pros membros, onde eu trazia as obras proibidas, mais pesadas e erradas que, né, o YouTube não curte. Mas aqui nesse canal de mangá, assim que a gente pegar 10 mil inscritos, eu vou começar a postar o Radioativo aqui livre pra todo mundo ver. Então, mano, não perde tempo, mano. Se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa um comentário, manda esse vídeo pra alguém que você acha que possa gostar também. Se inscreve lá no canal principal, caso você não conheça o canal principal, alguma coisa assim. Enfim, foi bem rapidinho, pode continuar com o vídeo, porque agora as coisas vão pegar, vão pegar fogo. Voltando pra conversa dos dois, o Baphomet continua elogiando muito o conceito de inferno que ele criou ali no Minecraft. E a gente vê algumas páginas realmente ilustrando como se fosse o jogo, tá ligado? A arte dessa obra, eu acho que ela é bem estilizada, mas eu acho ela bem bonita também, sabe? Baphomet adora o design que ele criou do inferno, adora como a mansão dele foi feita, por exemplo, e o quanto os jogadores são punidos ali. E o Baphomet explica que ele tá ali também porque o inferno, por incrível que pareça, tá começando a lotar de pessoas. Então estão precisando criar outros infernos para as pessoas conseguirem pagar pelos pecados. Tá tendo uma superlotação no inferno. E um dos demônios superiores que foram escolhidos para ter essa missão, né, de criar novos infernos, foi Baphomet. E de alguma forma, ele conseguiu ver o design que o Dee criou no Minecraft lá do inferno e achou lindo e queria que o Dee trabalhasse para ele. É basicamente isso. É essa o início da premissa dessa obra. Mas calma, porque as coisas vão ficar um pouco pesadas a partir de agora. O Dee de início fica um pouco assustado com tudo que ele tá falando e diz que não quer participar, que não tem interesse. Mas o Baphomet, a partir daquele momento, ele começa a humilhar o garoto, falando, tá, então você quer continuar nessa vida aqui que você tá? Mijando em garrafa e vivendo no meio do lixo, seu imundo? E aí ele fica, realmente, eu acho que não é uma vida que eu gostaria de ter por muito tempo, né? Baphomet então pega ele literalmente pelo colarinho e começa a mostrar como é que seria um mundo onde ele poderia punir as pessoas que são ruins, mostra uma chave pra ele e fala que tá tudo ao seu alcance, onde ele pode fazer as pessoas que fizeram ele sofrer pagar por tudo, literalmente tudo. E aí começa a surgir um interesse no Dee. Quando ele se deu conta que ele podia enviar o próprio pai, a madrasta, os meninos que esculachavam ele todos os dias na escola, aquilo fez o olho dele brilhar. E ele simplesmente não pensou duas vezes antes de pegar essa chave. A partir de agora, o Dee vai criar o inferno mais perfeito possível pro Baphomet. Assim que o Dee pega a chave e fala que vai fazer aquilo, o Baphomet explica que o inferno precisa ter algumas regras, são duas principais na verdade. A primeira regra é que o inferno precisa ter um tema, um motivo pelo qual os pecadores vão pagar. Por exemplo, ele pode criar um inferno que seja o inferno das mentiras, onde todo mundo que mentiu vai pra lá e sofre, o sofrimento eterno. Então precisa ter esse nome, esses motivos. E a segunda regra, que é muito importante, o inferno precisa ter uma arquitetura muito robusta e muito bem pensada, no qual as pessoas que estão lá dentro, elas não podem conseguir fugir de lá, sabe? Elas precisam pagar pela eternidade, e o problema tá aí. Se alguém que tá no inferno conseguir fugir, o demônio responsável acaba sumindo para sempre.
E aí que Baphomet explica. Se isso acontecer com ele, ele com certeza vai destruir a alma do Ji antes de sumir pra sempre. Então o Ji, ele precisa ter isso em mente. E mano, a partir de agora, ele fica 7 dias e 7 noites sem dormir, criando intensamente esse inferno, colocando tudo de mal que ele tem dentro do peito ali. Baphomet fica encantado com a dedicação do garoto e o quanto ele consegue durar ali. Mano, olha a cara desse filho da puta. Ele tá a um passo de morrer, mas ele conseguiu criar o melhor inferno que Baphomet já viu. Então Baphomet se aproxima pra ver o quão belo é o inferno e pergunta qual é o tema de lá. E aí que o Ji responde que vai ser traição. E que é exatamente o que ele sente que aconteceu com ele. E logo depois dele ter essa conversa com o Baphomet, ele já tá com a chave na mão, então ele já pode mandar quem ele quiser pro inferno, certo? É mais ou menos, também não é bem assim. O Baphomet explica que ele pode mandar sim quem ele quiser pro inferno, porém, a pessoa precisa ter praticado aquele pecado. Só que, como o inferno foi criado agora, só a partir de agora que tá valendo. Então, se traíram ele antes do inferno ser criado, não conta. Precisa ser a partir de agora, pra aí sim a pessoa poder pagar pela coisa errada que ela fez. E essa que é a questão. O Ji, ele já tem as pessoas que fizeram mal a ele e que ele quer que paguem. Só que ele precisa fazer essas pessoas traírem novamente para aí sim ele conseguir mandar elas pro inferno. Como que ele vai fazer isso? Como ele vai fazer isso com cada pessoa? No próximo episódio de Hellcraft, que é uma obra muito boa. Mano, confia em mim. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando até agora, o que você quer ver futuramente aqui no canal, algumas outras obras que você quer que eu traga, por exemplo. Deixa o like se você não tiver deixado o like ainda, se inscreve, aquelas coisas todas. Me segue lá no Instagram e também naquela outra rede de vídeos curtos, né? Você já tá ligado. Segue também o Instagram do editor, que é um cara muito brabo, que é o Taker, tá? Vai dar uma ajudada ali no trabalho dele também. E é isso, galerinha. Amo muito vocês. Um beijo e lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Mano, o resto é que se for.